Olá, gente. Como vão vocês? Meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé. E como eu já havia dito, né? Eu fiquei de falar hoje sobre o nome de Deus. Estou lendo o Gênesis, fazendo explicações de início, né? Na leitura do Gênesis, como este é o propósito, né? Fazer explicações, fazer o roteiro do plano da salvação. Então, eu vou fazer explicações, leituras e explicações. E eu comecei no Gênesis, mas já lá no comecinho já fiquei enganchada já. Porque eu pensei que seria assim, bem rápido mesmo, né? Já estava até pensando, depois da leitura de todo esse propósito, né? Que eu achei alguns pontos principais que faz o roteiro do plano da salvação. Eu falei, não vai ser tão demorado. E, e o Gênesis ali, eu acho que a gente vai sair dele rapidinho. Mas eu tô enganada. Eu vi que ali no começo, pelo menos ali no começo, é bem extenso o assunto, porque tem muitos pontos ali que é importante a gente fazer uma explicação. E no começo ali, eu disse, né, no vídeo anterior, que já de início tinha dois pontos que eu ia estar explicando. Um não era tão importante, mas era para um propósito, né, que eu expliquei lá no outro vídeo, termina sendo um pouco importante, né, que é a palavra princípio e, e segundo é a palavra Deus. Parece sim, mas a palavra Deus, a gente sabe quem é Deus, é tão simples, não precisa enrolar para falar de Deus, não, é importantíssimo. Eu estava pensando e eu vi que é muito importante, porque ali eu vou fazer uma explicação sobre o nome Deus. E o nome Deus ali não está de uma forma simples. Para a gente ler assim no normal, no português, sim, né? Mas, na verdade, eu não tenho entendimento sobre isso, mas os teólogos, eles sabem que ali o nome de Deus está no plural, né? Pela forma que está escrito, eles sabem que é plural. Pela forma que está no original, eles sabem que é plural. Então, como vai ter, assim, precisa, no decorrer de toda a escritura, a gente vai estar bem, sempre envolvido nesse assunto da pluralidade de Deus. Em toda a escritura, nós vamos estar muito envolvidos nesse assunto. Eu decidi, então, explicar melhor este assunto, este início, né, esse princípio. E aí eu pensei, então é melhor eu fazer um resumo dessa explicação da criação, um resumo até chegar em uma parte que eu quero falar sobre os nomes de Deus, né? Então vou fazer uma extensão de alguns assuntos importantes, mesmo porque esses assuntos também vai ter palavra que vai estar ligada ali na criação, bem no comecinho do Gênesis, ali acho que segundo ou terceiro versículo, vai ter coisas que eu vou falar que tem implicação com esse princípio, né? Então, vai ser importante, porque nós vamos também ter um entendimento assim, refrescar de novo a nossa mente sobre alguns assuntos, né? Sobre a criação, vamos entender bem o propósito de Deus e sobre este Deus, né? Que nos criou, que fez todas as coisas, que nos amou, que demonstrou o seu amor desde a eternidade, porque desde a eternidade Deus já nos amou, né? Como eu já disse em outros vídeos, expliquei, né? Ele já demonstrou o seu amor desde a eternidade. Então nós vamos entender um pouco melhor sobre a pessoa de Deus. E para isso eu vou fazer essa extensão de algumas explicações e depois a gente volta a falar sobre o Gênesis no capítulo 1º, né? Então, vou fazer um resumo começando sobre a criação. Porque, gente, cada vez que eu ouço alguém dizer, mas
qual é o propósito? Assim, coisas simples as pessoas perguntam, sabe? Pessoas importantes, né? Perguntando coisas tão simples e dentre elas, tipo, mas por que mesmo Deus nos criou? Qual era mesmo o propósito? Gente, é tão simples, é coisa assim muito comum, né? Entender isso. Mas a gente vê que tem pessoas que têm estudo, né? Estudo assim, não teológico, né? E mais pessoas formadas, que têm estudo, mas teologicamente não têm conhecimento da palavra de Deus, não entende nada, praticamente nada sobre Deus, mas pessoas que têm sede, que têm desejo, que perguntam, né? Então a gente vê isso constantemente. E isso mexe comigo. Se eu pudesse, cada vez que eu ouvisse alguém falar, né, se eu pudesse chegar nessa pessoa e poder explicar, mas eu não tenho assim uma sabedoria para explicar, eu tenho assim um entendimento que pela graça e misericórdia de Deus, Deus me deu pelo tempo na casa de Deus, ouvindo os homens e mulheres de Deus, e também pela leitura na palavra de Deus e o conhecimento que o Espírito Santo também nos passa ao ler a palavra de Deus e tudo mais, né? Mas não tem teologia, nada, né? Eu pretendo fazer o curso, né, teológico, mas ainda não fiz. Mas de forma simples mesmo, né? Igual eu tô fazendo aqui. Eu tenho vontade, se eu pudesse explicar, sabe? Mesmo de forma simples, né? Porque o propósito que Deus criou o ser humano é magnífico. Deus não criou o ser humano para sofrer, não. O contrário, Deus criou o ser humano para uma vida perfeita, uma vida de glória mesmo, como eu disse em um dos vídeos, para uma vida de estupenda glória. Nós fomos criados para um propósito, sim, magnífico mesmo. O ser humano foi criado para uma vida, sabe, uma vida de plena felicidade, de plena comunhão com Deus. Não foi criado para sofrer, não foi criado para morrer. Não existia morte. Deus criou o ser humano para a vida de glória, para um gozo perpétuo, sem fim, para toda a eternidade. Por isso que quando Deus criou o ser humano, Ele já eternizou o ser humano. Porque esse era o propósito, que o ser humano vivesse eternamente do lado de Deus, em comunhão plena e perfeita com Ele. Então, como eu disse, né? Muitas pessoas, elas fazem perguntas assim que a gente vê que não tem mesmo o entendimento, né? Tem desejo de conhecer realmente, não tem entendimento do propósito pelo qual Deus nos criou. Deus criou o ser humano para esta vida de estupenda glória. E Deus deu de tudo para o ser humano. Quando Ele criou o primeiro casal, Ele deu de tudo para o ser humano. Ele colocou o casal em um paraíso perfeito. Imagina um paraíso, se o ser humano ele forma um paraíso aqui na Terra, né, um lugar que é como um paraíso, ele tem condição de criar lugares belíssimos, de fazer formações de jardins magnificamente belos, né? Agora imagina um paraíso criado pelo próprio Criador do universo, aquele que é perfeito em tudo e, meu Deus, imagina a grandeza, a glória, a beleza que era esse paraíso. Era algo que a nossa mente, acho que não consegue calcular a beleza desse paraíso, criado pelas mãos do próprio Criador, gente. Imagina a beleza que não era esse lugar, cheio de árvores belíssimas, cobertas de flores e de frutos, né? Rios cristalinos e tudo maravilhosamente ocorria de maneira perfeita e gloriosa. Imagina os pássaros voando, cantando
aos arredores do ser humano e voando com toda liberdade, sem medo de nada. E os animais mansinhos também passeando, aquela grama verdejante, flores belíssimas e perfumadas. Mas tudo isso e o ser humano saudável, sem sentir, sem ter problema com dor, com sofrimento, com tristeza, com angústia, não havia nada disso. Só havia vida, saúde, paz perfeita, comunhão com Deus, alegria, né? E o paraíso repleto de toda beleza, perfume das flores e de alimentos deliciosíssimos, né? Gente, do jeito que eu gosto de fruta, eu fico imaginando. Meu Deus, que delícia! Imagina poder comer tudo quanto é fruta sem ter medo de fazer mal, porque não tinha doença, tinha enfermidade. Não tinha nada. Era só perfeição, delícia e paz. E amor. Nada mais. E justiça. Mas tudo isso ainda era pouco. Era pouco diante da glória que eles tinham, que era a comunhão com Deus. A comunhão com Deus era o ponto alto de toda a história, era o ponto altíssimo de toda a história do ser humano. Porque nada pode comparar com essa condição. Porque imagina, tudo glorioso, tudo belíssimo, né? Como eu já citei. Tudo era perfeito, a vida humana de plena paz, de perfeição em todos os sentidos, que eu acredito que eles eram lindos, belíssimos e sem enfermidade, não havia morte, né? Não havia morte, porque Deus, ao criar o ser humano, ele criou nesse propósito para o ser humano viver com ele por toda a eternidade, em glória. Então Deus já os eternizou, ao criar o ser humano, Deus já eternizou o ser humano para viver eternamente com Deus. Agora imagina, além de tudo isso, Deus vinha para confraternizar com o casal pessoalmente todas as tardes. Deus descia no paraíso, a palavra de Deus diz que Deus descia no paraíso para vir até o ser humano, para passear no jardim. O que Deus vinha fazer? Para passear, para olhar a beleza do jardim? Será que o céu não era tão belo? Muito mais belo do que o jardim? Não, Deus vinha para confraternizar, né? Tudo era belo, mas claro que Deus vinha para confraternizar com os filhos dele, né? Que Deus amava imensamente, imensamente. Agora imagina, eu creio que a presença de Deus não enchia só o paraíso de glória, mas a presença dele enchia o mundo de glória, enchia o planeta de glória. Eu acredito que até os outros planetas provavelmente estremecia, né? Por ter o Criador ali tão pertinho no planeta Terra, do lado, perto dos outros planetas ali. Eu sei que a vida de glória que Deus preparou para o ser humano, a maior de todas as glórias, não era tudo o que Deus preparou para o ser humano, que deu para o ser humano. Tudo isso era magnífico. E saber que o ser humano ia viver eternamente, naquilo tudo ali era magnífico. Mas nada podia comparar com a delícia, não tem palavra para dizer, com a glória da presença de Deus, que todas as tardes vinha para ter comunhão com o ser humano, para confraternizar com o ser humano. Porque a presença de Deus, olha, mesmo que Deus tivesse criado o ser humano e deixado ao relento ali, sem nada, sem uma grama verdejante, sem essa beleza toda, mas eles tivessem a presença de Deus, não precisava o restante tudo, não precisava. Porque só a presença de Deus, tudo, sabe, fica, sabe, ninguém nem vê as outras coisas, nem olha para nada, só olha para Deus. É por isso que eu vi um rapaz, ele dando testemunho de que ele esteve no céu, e quando ele,
na história dele, no que aconteceu com ele, né, que cada um tem um testemunho quando tem essas oportunidades, de uma forma, né? Mas da forma que ele viu, como ele esteve ali, ele esteve diante de Deus, e ele disse que tudo que ele queria fazer era adorar a Deus, porque não tinha mais nada, ele nem, pelo que eu entendi, ele não ficou nem olhando para o céu e olhando, meu Deus, que lugar tremendo, que é isso? Meu Pai do céu, que lugar belíssimo e encantado assim, não. Eu sei que o detalhe que Deus queria mostrar para ele era esse, né? Então tem outras pessoas que vê os outros detalhes também, porque Deus quer mostrar os detalhes para depois as pessoas contarem, né? Mas no caso dele, Deus queria mostrar que a glória toda é o próprio Deus. Então ele falou assim, que tudo que ele queria fazer ali não era nada mais e nada menos do que adorar a Deus. Era a satisfação maior que existia, que ele percebeu que ali existe a satisfação maior e infinitamente incomparável que existe, é adorar a Deus. Ele falou, não queria mais nada, eu queria só adorar, só adorar. Era uma coisa tremenda, era uma glória. Então, gente, a presença de Deus é coisa magnífica. Não tem palavra. Não tem palavra para descrever a presença de Deus. E Ele nos criou para viver na sua presença. Então, por isso que Deus criou o ser humano ligado nele. Porque Ele é tudo, Ele é a fonte de toda riqueza, de toda perfeição, de toda glória. Ele é a fonte da justiça, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte de toda paz. Então, onde há justiça, amor e paz, então todas as outras coisas, né, estão ligadas a isso. Amor, justiça e paz, tudo. Então vamos falar da perfeição, né, e a bondade, a fidelidade, né, a caridade, tudo está ligado no amor, né, a justiça, todo bem está ligado na justiça, né? Então não existe mal, não existe maldade, não existe nada, porque reina a justiça. Então onde há paz, resumindo, onde há paz, onde há amor e onde há justiça, né? Todos os mais, as demais coisas estão ligadas nesses três, que é os pontos-chave. Então não falta nada. Então Deus nos criou para esta vida de glória perfeita. Mas é por isso que Ele nos criou ligado nele. O ser humano, como eu já disse em outro vídeo, o ser humano estava ligado a Deus pela fé na palavra de Deus e pelo Espírito de Deus no ser humano, porque Deus criou o ser humano com um espaço espiritual interior para ser habitação, templo de Deus. O ser humano foi criado para ser templo do Espírito Santo. Templo de Deus, já pensou? Então o ser humano, toda essa perfeição, toda essa glória que Deus criou e deu e colocou o ser humano ali, o ser humano ainda era templo de Deus, né? Templo do Espírito Santo de Deus, e ele estava ligado a Deus por esse fator e ligado a Deus pela fé na palavra de Deus. Então, por isso Deus fez com o ser humano uma aliança, né? Porque o ser humano teria que permanecer na fé na palavra de Deus. Então, ali o ser humano ia demonstrar a sua espontaneidade e também ia estar mostrando a sua fé, né? A sua fé genuína na palavra de Deus, porque isso era necessário, isso é necessário para a salvação. Tudo gira em volta, em torno dessa condição: fé em Deus, fé na palavra de Deus. Tudo gira em torno disso: fé
em Deus e em sua palavra. Então, tudo começa a partir disso, a partir dessa condição. Toda a nossa comunhão com Deus, ela começa a partir da fé na sua palavra, na palavra de Deus. Porque todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. O ser humano também é sustentado pela fé na palavra de Deus. Deus criou o mundo, o universo. Todas as coisas estão no espaço, né? Sol, lua, terra, tudo está no espaço. As estrelas, tudo estão no espaço. E tudo está sustentado pela palavra de Deus. Então a nossa salvação também, ela é sustentada, ela é mantida pela nossa fé na palavra de Deus. Sem a fé na palavra de Deus, não há salvação. Então, quando o homem desobedeceu ali a palavra de Deus, ele quebrou a aliança com Deus. Ele quebrou tudo, ele jogou tudo por terra. Então, ele perdeu a comunhão com Deus. Mas como Deus já havia previsto isso na eternidade antes de criar o ser humano, então, pela misericórdia de Deus, ele já havia feito o plano da salvação. Então, quando o homem pecou, Deus apresenta para o homem o plano da salvação. Então, esse resumo que eu queria fazer para refrescar a nossa mente, para nós entendermos qual é o propósito de Deus haver criado o ser humano. Criou para uma vida de estupenda glória e não para o sofrimento. Então, essa vida que nós vivemos aqui, onde há sofrimento, onde o pecado está na vida humana, mesmo aqueles que aceitam Jesus, já foi perdoado por Deus, mas nós continuamos sendo pecadores. Nós só vamos ser livres dessa condição de pecadores quando nós saímos dessa vida. Ou então, no arrebatamento, quando nós formos transformados por Deus e nós receber um corpo glorificado. Então, nós vamos ficar livres desse estado, dessa condição de pecadores. Então, enquanto estamos nesse corpo, nós vamos, mesmo perdoados, mas nós vamos ter que lutar contra o pecado. E então, o plano da salvação de Deus, ele nos leva de volta para o plano original de Deus. Então, precisa entender o plano e entrar e permanecer nele para a salvação. Então, como eu disse, Deus não criou nós para essa condição que nós estamos vivendo aqui. Então, vale a pena nós deixar o pecado, todo o pecado. Ah, mas eu não consigo deixar tal coisa. Gente, pelo amor de Deus, como que não consegue deixar coisas se é algo que está embaraçando a salvação? Nós temos que tomar a decisão por nossa salvação, seja o que for nessa vida. Porque o importante é a nossa salvação. Em primeiro lugar, a nossa salvação. E então eu vou dar continuidade no próximo vídeo sobre o assunto que eu quero fazer as explicações sobre algumas histórias, né? Que vai, como eu disse, implica no começo ali da leitura do Gênesis. E eu vou chegar num ponto onde eu vou falar sobre os nomes de Deus que foram sendo adicionados, né? Então, eu vou falar apenas alguns dos nomes de Deus, porque há muitos nomes de Deus, e é magnífico que os nomes de Deus, eles revelam o caráter de Deus. É magnífico conhecer os nomes de Deus. Então, o nome dele mostra quem ele é, né? E também nós vamos ver nas Escrituras que esses nomes foram sendo adicionados, né? No decorrer da história de Israel. Então, é magnífico. Então, vamos comentar sobre isso. Eu vou estar comentando, né? No próximo vídeo, sobre essas histórias, né? Até levar nós a falar sobre alguns dos nomes de Deus, e depois eu volto para o Gênesis, no capítulo 1, fazer o resumo do capítulo 1 e o versículo 1, né? Então,
eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.